Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre memórias do passado que tiram a nossa paz. Então, eu logo começo esse vídeo explicando qual que é o objetivo dessa ferramenta que eu sempre falo. É uma ferramenta de limpeza emocional, EFT, Emotional Freedom Techniques. Tá? Ela foi criada nos Estados Unidos por um engenheiro Gary Craig. Vocês podem digitar aí no Google ou no YouTube, vocês vão encontrar maiores informações. E eu encontrei essa ferramenta com um terapeuta e eu experimentei em mim a primeira vez, que ele estava fazendo uma live, e aí daí em diante foi 5 anos atrás, e não soltei mais, tá? Então eu posso entregar isso. Depois desse dia que eu encontrei essa ferramenta, eu passei a utilizá-la durante uns 4, 5 anos, e hoje eu posso entregar para vocês com propriedade, tá? Então, muitas das vezes eu vejo muitos terapeutas divulgando essa ferramenta, mas para fazer curas físicas, doenças físicas. E no meu caso, eu fui mais a fundo, eu fui em experiências emocionais do meu passado. Tá? Então, experiências de dor, trauma que eu vivi, eu fui a fundo, eu peguei na memória e comecei a limpar todos os dias. Tá? Então, o propósito dessa ferramenta, é limpar emoções reprimidas durante toda a nossa vida. Tá? Então, tudo que você reprime, você guarda, você guarda a memória ali, fica presa no subconsciente, e aí você vai e limpa ela, você vai ficando mais em paz, tá? Eu posso dar um exemplo de uma emoção reprimida, é quando você leva uma bronca do chefe no seu trabalho e você guarda aquilo. Tá? Isso você já está reprimindo aquilo. Daí você vai olhar para mim e falar, Rose, eu vou ter que revidar aquilo, reagir a tudo que me falam? Não, não é isso. Eu estou dando só um exemplo de como as nossas emoções são reprimidas. E aí você pode, até durante o dia, após ver esse vídeo, se observar como que você armazena, como que você reprime as emoções, tá? Até hoje, eu trabalho com essa limpeza emocional comigo mesma, tá? Durante o dia, quando eu converso com alguém, eu sinto que tem energia ali negativa, eu estou sempre limpando o meu campo, e as coisas vão fluindo melhor na minha vida, eu vou ficando muito mais em paz. O meu corpo, após as limpezas desses 4, 5 anos, ficou muito mais leve, muito mais saudável, entre tantos outros benefícios que eu senti e eu divulgo para vocês nos vídeos, tá? Então, o nosso corpo, ele reprime emoções, tanto é que ele é o primeiro a se beneficiar dessa limpeza, tá? Então, você pega uma cena, você olha para a cena de dor que você viveu no passado, ou de ontem, ou de agora, ou até uma preocupação que você tem no futuro, você pode limpar também. Mas o meu trabalho, o foco dele é limpar emoções do passado, tá? Que são traumas. Então, você pega esses traumas que você viveu, essas memórias do passado que te tiram a paz, né? Aí, que te causa medo, culpa. Aí você olha para essa cena que você te incomoda tanto, e aí você observa se você está dentro da cena, você está fora da cena, e se ela estiver muito colorida. Se você estiver dentro da cena e ela estiver colorida, é porque contém nessa cena muita emoção negativa reprimida e ela está refletida no seu corpo, tá? E quando essas emoções reprimidas no corpo, elas fazem seu corpo ficar mais enfraquecido. É quando você começa a ficar mais preguiçoso em levantar de manhã cedo, sabe? Então ele vai se enfraquecendo. E conforme você vai guardando essas memórias, se você vai lembrando delas, elas vão se alimentando. Essas energias, essas memórias, são energias que têm vontade própria, tá? Então, elas começam a se retroalimentar por meio de pensamentos negativos, por meio das suas conversas, dos seus medos, tudo elas se fortalecem e acaba deixando o seu corpo mais fraco, tá? Então, essas memórias, a situação de dor que nós vivemos, elas podem até ter passado, elas ficam para trás, de uma forma, entende? A nossa mente encobre e a gente não acessa aquilo. Então, de alguma forma, elas ficam e a gente não acessa mais aquilo. Mas elas estão vivas ali, no seu campo vibracional. E a emoção negativa está refletida no seu corpo.
tá? Eu falo essas palavras eu utilizo dessas palavras por causa dessa ferramenta, tá? E aí, quando você experimentar essa limpeza emocional com você mesma, sozinha no seu quarto, você vai entender direitinho o que eu estou dizendo para vocês, tá? Então, essas emoções negativas, elas ficam, essas memórias do passado, elas ficam reprimidas no corpo, as emoções estão contidas nessas memórias e elas vão enfraquecendo o seu corpo. O que mais que eu escrevi aqui? É o seu sistema imunológico, você vai ficando mais debilitado, mais suscetível à doença. E aí, como tem informação de medo e culpa nessas memórias, medo, culpa, tristeza, carência, dor, solidão, desprezo, o que mais? Traição, tudo que você viveu de dor, a emoção está contida nessa cena. Tá? Por isso que o IAF te pergunta, como que é a cena? Você está dentro, você está fora? É porque contém uma informação, contém uma emoção ali e ela vai estar no seu corpo. Você vai sentir nitidamente quando você pegar a cena e limpar ela. Quanto tempo dura essa limpeza? Em 1 hora. Em 1 horinha só, você já consegue limpar tudo. Tem pessoas que em meia hora já conseguem limpar. Eu já vi pessoas que em uma rodada a emoção não é tão densa, entende? Eu estou dizendo assim porque as energias no campo dessa pessoa pode não ser tão densa assim. No meu caso, eu tive emoções mais densas porque tinha outras experiências que eu vivi, entende? Então, tive uma série de situações. Então, eu nasci já, o meu braço, o bracinho, quando bebezinho, eu nasci, ele já se deslocou porque eu nasci pelos pés. Aí eu tive experiências logo no começo, de abuso, de assédio, de bullying, que mais? Eu tive uma série de experiências negativas até a minha adolescência, entende? Eu tive muitas experiências. Então, durante esses 4 anos, eu visitei todas essas cenas. E aí, hoje, eu posso te entregar e garantir que essa limpeza emocional, ela vai fortalecendo o seu sistema imunológico. A sua verdadeira natureza é harmonia, é paz, a saúde perfeita. Você vai gozar de boa saúde, porque esse é o seu estado verdadeiro e natural, a saúde perfeita. O Eckhart Tolle, ele fala no livro dele, estado do ser, de alegria. Esse é o seu estado natural, a alegria. Você vai viver na alegria, no amor, na harmonia. O amor, quando eu falo, não é um amor que esse mundo fala em músicas, é um amor de compaixão. Ou seja, você vai ter os pensamentos de Deus. Você vai olhar para o outro com mais compaixão. Entende? Você vai sentir isso em você, esse sentimento, ter mais compaixão. Tá? Mas não é um trabalho do dia para a noite, não é em uma semana, não é em um mês, não é em um ano. Tá? Tem pessoa, no meu caso, foi 5 anos, eu tive que limpar experiências muito densas que eu vivi, que eu experienciei. Por causa de uma situação logo do nascimento, uma foi puxando a outra, aí foi atraindo as negativas. Aí eu tive que limpar uma por uma. Eu acredito, particularmente, que nós trazemos bagagens de outras vidas, tá? Eu sempre falo isso nos vídeos, nós trazemos bagagens para viver nessa vida aqui, e é de vidas passadas, e aí a gente vai limpando isso e vai ficando mais em paz, tá? Vai ficando mais pleno, vai acessando esse estado natural divino. E aí é a hora que você passa a ter os pensamentos de Deus. Você não vai fazer um outro aquilo que fizeram com você, tá? Então, isso é o que causa essas memórias do passado. Elas fazem a sua mente ficar presa lá no passado. Essa energia dessas memórias que estão no passado, memórias de dor, que eu já disse para vocês, de trauma, de abuso, de assédio, de traição, de rejeição, abandono. Então, essas memórias, elas ficam puxando, é como se fosse, elas puxam, aí você fica com a mente presa lá, ou você fica contando a história, ou você fica atraindo situações, a sua vida fica um ciclo, você não consegue prosperar, você não consegue avançar, você não consegue ir além, porque muitas das vezes você fica presa, retida naquela situação. A minha vida ficou, é, por um bom tempo, retida porque tinha véus de experiência, ainda que eu tinha que curar
entende? Então, tinha muitas experiências densas, negativas, como eu disse, eu tive que ficar limpando isso. Isso que é o objetivo da limpeza emocional, tá? EFT. Ela limpa emoções que estão reprimidas no seu campo, no seu corpo, tá? Você vai sentir o seu corpo muito mais leve, muito mais em paz, você vai ficar muito mais saudável. A sua mente não vai ter tanta emoção de culpa e medo. A emoção de culpa e medo, o sentimento, emoção de culpa e medo, elas estão na mente coletiva do todo. Por isso que está o caos que está, tá? O livro Um Curso em Milagres, eu recomendo nas limpezas emocionais, também você adquirir o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, e um outro livro dele que eu já indiquei, os dois livros do Eckhart Tolle, e o livro Um Curso em Milagres, é um livro de capa azul com letras douradas. Ele vai te ajudar nas limpezas emocionais. Ele vai te ajudar a fazer você lembrar quem você é de verdade, tá? Você não é as suas experiências, essas emoções, você é muito uma consciência infinita. Mas aí você tem que acessar, você tem que ir limpando essas emoções que estão no seu campo para você ficar muito mais em paz com essas informações, com essas lembranças, porque ele vai te fazer lembrar quem você é de verdade, tá? As limpezas emocionais vão tirar esses véus de experiências negativas, e aí você acessa esse lugar divino, um com todo, e aí você vai relembrando quem você é de verdade. E aí, qual que é o objetivo disso? Você vai viver aqui muito mais em paz, muito mais saudável. Você não vai entrar em alinhamento com as informações que chegam, as informações negativas que chegam para você, entende? Aí você vai ficar muito mais alinhado com o seu ser divino, com um todo, com a fonte, você pode encontrar o seu propósito de vida, que você veio de verdade fazer aqui, e aí você fica entregando, você tem que entregar aquilo que você veio fazer, a sua missão de vida, entende? E o que é missão de vida? Missão de vida é aquilo que você faz com segurança, é uma vontadezinha dentro de você que você faz e você entrega, flui naturalmente. Sabe quando você faz e flui naturalmente? Isso é missão de vida. Não tem pensamentos de insegurança, de medo. Ah, porque o outro não vai gostar. Ah, porque eu não vou receber por isso. Você entrega, porque o todo dentro de você está pedindo isso. Entende? Ele pede, um todo, é uma energia amorosa, é algo que vem de dentro de você, natural. É natural, entende? É algo natural que você vai entregando para o todo. Entende? Não tem pensamento negativo, não tem insegurança. Isso que é propósito de vida, tá? O que mais? Memórias do passado. As memórias são energias reprimidas, presas, que bloqueiam a sua prosperidade, seus projetos, seus relacionamentos. Então, seus relacionamentos ficam muito mais prejudicados por causa dessas memórias do passado. Você começa a projetar na outra pessoa toda a experiência do passado que você viveu. Você passa a ficar com medo de se entregar ao amor. E, na realidade, a sua verdadeira natureza é amor. O amor, o verdadeiro amor está dentro de você. Só que não é o amor do mundo, tá? Não é o amor de paixão, é um amor de compaixão. É um amor sereno, é um amor leve, é um amor seguro, que não cobra nada. É isso que existe dentro de você. Só que para acessar esse lugar, é preciso fazer um trabalho interno, ter um compromisso com você mesma, assumir a responsabilidade da sua vida. Todas as experiências de memórias do passado que você viveu, você precisa assumi-las, assumir e pegar para você, entende? Mesmo que você tenha passado por um abuso, por um assédio, e o ego, as emoções negativas, elas te fazem culpar a outra pessoa. Eu não estou dizendo que o outro não é culpado, estou dizendo que o outro ele tem a sua parcela, entende? Mas tem a sua responsabilidade tem nessa situação também. Assuma a responsabilidade de tudo que te aconteceu e faça essa limpeza emocional, você vai ver um milagre acontecer na sua vida, entende? O grande segredo está em assumir a responsabilidade. Pega as rédeas da sua vida, assuma a responsabilidade, tenha um compromisso com você mesmo dessas limpezas. Chega um tempo que você fica meio desanimado. Eu fiquei, tá? Eu falei, eu não aguento mais, é muita coisa. E aí você tem que parar um pouco, descansa um pouco e volte a essas limpezas. Ela vai te fazer acessar um lugar de alinhamento, de paz,
de segurança. Aí as pessoas vão poder falar o que quiser para você, você não vai se alinhar, você vai estar bem com você vai estar unido ao todo, ao divino que está dentro de você, entende? E aí você vai ficando mais alegre, mais em paz. Tudo é alegria para você. Sabe quando a gente. Eu lembro quando eu estava no começo, e eu, no começo do autoconhecimento, e eles falavam assim: você para de ficar fofocando da vida dos outros, julgando os outros, né? E eu ouvia muito isso, né? Porque eu fofocava, eu julgava, eu criticava, né? E aí eu parei disso, eu falava assim: meu Deus, eu vou ficar muda, minha vida vai ficar sem graça, não vou poder falar dos outros, comentar dos outros, criticar. E aí eu entendi que quando a gente para de criticar, de julgar, de condenar, que esses comportamentos vêm dessas memórias negativas, dessas emoções negativas, quando você para de fazer isso, você entra no seu estado natural de alegria do ser. O seu ser se alegra por somente viver nesse mundo. Essa é o seu estado natural. A alegria que você vai viver e contemplar o seu estado natural só por estar vivo nesse lugar, por estar aprendendo o que você está aprendendo e tudo que você viveu, você vai agradecer. Mais e mais, todos os dias, você vai estar no estado de gratidão. Mas eu digo, não é do dia para a noite, não é em uma semana. Eu fiz a limpeza em uma semana, você vai sentir uma. Logo na primeira cena que você limpar, você já vai ficar mais em paz, mas é um trabalho de compromisso, diário, todos os dias. Vai fazendo todos os dias, uma horinha só, meia hora que você. Uma cena que você pegar, em uma hora ou meia hora que você puder se dedicar a você mesma, em um ano, 2 anos, 3 anos, você vai ver os frutos que vão colher. Por quê? Você vai destravar o seu campo, você vai desbloquear, a energia vai estar perpassando para você, em você, aí você vai sentir aquela energia da alegria, da vontade de viver, você vai acordar mais entusiasmado, a sua saúde vai se regenerar, você vai ficar mais saudável, né? E aí você vai ter mais criatividade para poder entregar para o outro. E tudo que você viveu vai se tornar, vai ser como uma sabedoria, entende? Você vai poder entregar tudo aquilo, toda a sua experiência para o outro, vai poder contribuir. Mas o todo mesmo, que é o seu guia maior, ele vai te orientar. Vai vir para você uma intuição, uma vontade interna em fazer aquilo que tem que ser feito. A regra é, faça aquilo que você tem que ser feito. Aí, tudo mais virá por acréscimo, tá bom? E é isso, gente. Esses são o vídeo que eu pude entregar para vocês. Espero que você tenha gostado, que vocês despertem o desejo de saber mais sobre essa ferramenta. Tem outros terapeutas nas redes sociais sobre essa ferramenta EFT, tem apostilas, busque saber mais, aprender mais essa ferramenta, experimente em você mesmo e você vai colher os frutos do seu trabalho interno. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com as pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!